tarde a todos. Okay. Eu sou o Luiz Sérgio, sou o CEO da UI, e hoje aqui eu vou ter aí esse enorme prazer de moderar essa conversa com o Rubens. Eu tive aqui a honra de acompanhar recentemente o Rubens no nosso Prêmio Global de Empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a nossa conversa. E lá, a oportunidade de ouvir, né, essa história tão inspiradora do Rubens. A maior empresa hoje da América Latina, do segmento de indústria, né, de construção civil, 1 a cada 200 brasileiros moram hoje no MRV. A cada 2,5 minutos, você tem um apartamento sendo entregue, ou seja, durante essa palestra, 20 apartamentos serão entregues, né? Mas eu sei que isso começou com um sonho grande na época, né? Uma visão diferente de olhar um mercado que era ignorado na época pelas pessoas, e vocês até sendo considerado um patinho feio. Que história é essa, Rubens? Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimento o pessoal da UI e da Endeavor por esse evento, é sensacional, o Brasil precisa disso, né? Mas antes de responder a sua pergunta, eu queria falar aqui um pouquinho, brevemente, sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu sou otimista, né? Apesar de tudo aí, dos momentos, das dificuldades que nós estamos passando, eu continuo sendo muito otimista, inclusive com o Brasil, né? A gente fica pensando, eu fico triste, né? Ao mesmo tempo que nós temos um grupo igual a esse aqui, que estão empreendendo, gerando riqueza, gerando emprego, gerando desenvolvimento social, a gente vê algumas estatísticas ruins de pessoas saindo do Brasil para empreender lá fora, né? O ambiente aqui, às vezes, não está tão propício. Mas eu queria passar um dado que eu acho muito importante. Eu tenho a oportunidade de rodar o mundo através dos roadshows que a gente faz lá na MRV e no Banco Inter, e o investidor lá de fora vê o Brasil melhor que a gente vê aqui dentro. E o investidor me passou uma mensagem algum tempo atrás que me marcou muito. É o seguinte, gente, só 3 países no mundo, só 3, não são 4, têm 2 características. Mais de 200 milhões de habitantes e mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O que significa isso? Uma potência continental. E quais são esses países? Um é Estados Unidos, a outra é China. A Rússia não tem isso, não tem 200 milhões de habitantes, a Índia não tem 8 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá não tem 200 milhões de habitantes, e o Brasil tem essas 2 características. Então, para nós que estamos empreendendo aqui no Brasil, para o investidor externo, isso é um sinal de muita força. Por que é muita força? A extensão territorial, ela dá, por exemplo, você pode desenvolver muito mercado, o agronegócio, infraestrutura urbana, infraestrutura viária, infraestrutura em geral, né? E 200 milhões de habitantes, mal ou bem, você vai criar muito mais tecnologia do que em 10 milhões, 20 milhões. Quer dizer, nós temos, apesar de tudo, né, as nossas universidades estão criando, todo ano, muita gente para fazer tecnologia do Brasil. Então, esse é um número importante. Como os Estados Unidos já foi, e China também, as pessoas de fora enxergam o Brasil como uma oportunidade muito boa. Então, gente, eu sou otimista e parabenizo a todo mundo que tem a força, a vontade de empreender no Brasil, e é isso que esse seminário faz aqui, incentivar o empreendedorismo, isso é muito bacana. Agora, voltando à sua pergunta, a gente trabalha com construção popular, né? E tudo que é popular é muito maior do que não é. Só que a nossa indústria da construção civil, as grandes empresas sempre gostaram de imóveis de luxo, de coisas para classe alta, era mais fácil, o pessoal tinha mais dinheiro, e nós éramos considerados o patinho feio. Foi o que eu te falei, a indústria popular não dava dinheiro, não era bacana, né? E isso era realmente um tabu, que hoje já não é mais. Mas naquela época, 39 anos atrás, quando a gente começou, a gente enxergava diferente. Quer dizer, a indústria popular realmente é aquela escalável, né? Onde é que você vai poder industrializar a indústria da construção, né? Então, é isso aí que nos motivou desde o primeiro momento, né? Esse é o lugar que nós vamos crescer. E, de fato, acho que hoje a gente pode chegar que foi uma aposta acertada, né? E deu certo, né? Bom, em 1979, logo depois começa aí o Brasil, altos e baixos, alguns planos econômicos. Você passou aí por vários momentos, né, da indústria. E quais foram os aprendizados e os momentos mais difíceis que vocês passaram aí nesse período?
plano econômico e tudo. O Luiz Sérgio, é interessante, né? Nem todos aqui nessa sala viveram o que a gente viveu, né? A dificuldade do Brasil antiga era muito grande, muito maior do que hoje. Hoje, quando a gente faz vê o Doing Business, o Brasil está lá atrás, etc, etc, né? Mas se você pegar o Brasil e voltar ele para a década de 80, era uma coisa horrorosa, né? Não só pela inflação, o país era um país artesanal. Quando você vê o relato das autoridades públicas, dos governantes, né? O nosso balanço de pagamentos era uma coisa feita a lápis, né? Era um negócio horroroso. Realmente empreender naquela época era muito difícil, muito difícil. Não existia mercado de capitais, o crédito era pior que hoje, mais escasso que hoje. Então era muito, muito, muito mais difícil que hoje. Agora, passamos por uma série de momentos muito mais difíceis, né? Nós começamos a MRV em 79, em 82 veio a recessão no Brasil, que chegou um pouco depois do mundo, o choque do petróleo, o PIB caiu 4,5%. Mas caiu 4,5% para valer. Não tinha aparato para ajudar isso, né? Não tinha medidas anticíclicas, não tinha nada. Então foi uma dificuldade muito grande. Aí acho que a gente respirou um pouquinho, veio 86 o Plano Funaro, que foi um ano maravilhoso, o outro ano foi pior, nós deixamos tudo na mesa e ainda fomos para trás. A gente andava igual caranguejo, um passo para frente, um para trás, né? Aí começamos a organizar um pouquinho, veio a crise da Ásia, da Rússia, e nós fomos vivendo de crise em crise. Eu vejo que o Brasil, né, a gente olhando com muita calma, tem dois Brasis. Antes de 94, que foi o Plano Real, e depois de 94. Mais ou menos metade da vida da empresa. O Plano Real realmente mudou no Brasil, você começou a ter um pouco, não só pelo problema de controle da inflação, mas mais ajuste fiscal mais organizado, orçamento mais organizado. Hoje a gente pode errar, mas sabe que está errando. Se um governante quiser acelerar um pouquinho e errar o gasto do Estado, a gente sabe que isso está acontecendo. Antes, não, o Estado não tinha informação nenhuma. Então, mas depois disso também nós passamos um período bom em 94, Plano Real, mas depois vieram várias crises, né? Então nós vivemos de crise em crise. E, infelizmente, né, a crise de 2008, que foi uma crise muito, muito profunda no mundo todo, ela foi muito intensa no Brasil, foi curta. O mundo saiu e o Brasil, que tinha saído muito rápido, voltou a mergulhar na crise mais recente, que nós tivemos 2 anos muito ruins. E nós estamos agora lutando para sair fora disso. E, mais uma vez, se a gente tiver todo mundo unido, a sociedade toda junta, cobrando dos nossos governantes uma política acertada, eu acho que a partir de 2019 nós temos tudo para poder botar esse país nos trilhos, né? E Rubens, passando por todos esses momentos, a questão da disciplina financeira, né, mas também como conciliar com esse apetite de risco e de crescimento, e como é que você tem feito aí esse trade-off, aí esse equilíbrio entre esses fatores no teu negócio? Luiz Sérgio, eu acho que isso, para mim, é um ponto mais difícil de todo empreendedor, a disciplina financeira. Eu acho o seguinte, eu vou falar uma palavrinha aqui que é sorte, né? Planejamento financeiro é uma das coisas mais sofisticadas que a empresa pode ter, porque o grau de incerteza é muito grande. O empreendedor, né, o animal empreendedor, que é importante, né, ele sempre é otimista. Então, a gente vê que a maioria das empresas, elas morrem, o índice de mortalidade nas empresas de informação é alto, e a maioria das causas de mortalidade, elas vêm por problema de suficiência financeira, não é porque a ideia é ruim ou o produto é ruim, é falta de capacidade financeira. Então, olha que antagonismo interessante. Se o empreendedor não fosse maluco, né, não fosse doido, ele fizesse um planejamento financeiro muito conservador, ele fecharia as portas. O Bezos não existiria, a Apple não existiria, nenhum desses existiria, porque ninguém fez um planejamento financeiro decente. O empreendedor tem que saber que horas que ele vai virar a chave, que horas que ele vai ser mais agressivo, que horas que ele vai ser mais conservador. E quando é difícil. Eu acho que a disciplina financeira é fundamental. Depois que a empresa tem um certo porte, ela precisa da disciplina financeira, especialmente no Brasil, onde o mercado de capitais é menor, os juros é elevado, os juros mata, né? Os juros mata mesmo, e o crédito é mais escasso. Nos Estados Unidos é muito melhor. Mas o empreendedor pode correr um risco no início, deve correr um risco no início, mas depois de um certo ponto você tem que ter disciplina. Eu acho que no caso da MRV, isso aconteceu em 82, e nós demos um pouco de sorte, porque
apesar da crise, o crédito imobiliário funcionou bem naquela época e a gente conseguiu sobreviver sem morrer. Poderíamos ter morrido, né? E a partir daquele momento que a gente teve uma assinatura, aí nós passamos a ser mais conservadores e a empresa crescendo, realmente a responsabilidade financeira ela é mais importante. Rubens, a inovação sempre teve um papel muito importante para vocês, principalmente quando vocês escolheram trabalhar com esse público-alvo, onde vocês precisavam realmente oferecer um produto de qualidade, né, e que coubesse no bolso das pessoas. Então, a MRV é conhecida por vários prêmios que já ganhou em inovação, e hoje você tem uma tecnologia que exporta, né? Vocês estão nos Estados Unidos, hoje você consegue construir um prédio de 5 andares em 10 dias. Fala um pouquinho como é que você sempre trabalhou a inovação dentro da história da MRV, e hoje vocês têm um programa também de Corporate Venture com inovação. Como é que é o papel aí da inovação para vocês nessa trajetória? Bom, vamos fazer a segunda parte da pergunta. A gente tem que ter ciência que hoje a inteligência é maior fora da empresa que dentro da empresa. Então, se a empresa não estiver aberta para nova tecnologia, novos mercados, novas inteligências, ela morre. Esse programa que a gente tem de Corporate Venture é muito bacana. Hoje, na MRV e no Banco Inter, nós temos mais de 80 empresas, startups que trabalham com a gente. E elas trazem muita coisa, elas agregam demais, né? Então, o mundo de hoje é um mundo que está vivendo isso, né? A empresa não é mais aquela empresa verticalizada que cria toda a tecnologia dentro de casa. Mas, evidentemente, que você tem que ter tecnologia. Só que eu acho, Luiz, é o seguinte, nós sempre fomos preocupados com a industrialização, com a tecnologia, né? Se a gente chegou onde chegou, porque realmente a gente era de ponta nisso, e conseguimos chegar hoje, eu visito o mundo todo, o nosso processo construtivo realmente acho que hoje é o mais competitivo do mundo. Só que eu tenho certeza que, se a gente ficar parado hoje, daqui a 5 anos não será. As empresas estão morrendo muito mais rapidamente em função de ficarem obsoletas, né, do que qualquer outra razão. E vou dar um exemplo para você. Você falou que a gente faz um apartamento em 10 dias. De fato, fazemos um apartamento em 10 dias, um prédio de 5 andares em 10 dias. A gente tem visto aí alguma coisa na internet de impressoras 3D. A gente faz mais rápido que aquela impressora 3D que circula na internet. Mas o nosso apartamento hoje, ele pesa 2.400 quilos por metro quadrado. Então, é um dado, olha que loucura, 2.400 quilos por metro quadrado. E se ele não chegar a 500 quilos por metro quadrado no futuro próximo, nós não vamos sobreviver. Então, isso é tecnologia, quer dizer, nós estamos há 40 anos, a gente conseguiu melhorar o processo, conseguir fazer mais rápido, melhor, com mais qualidade, mas com o mesmo peso. E a gente pega, por exemplo, a indústria automobilística para usar como benchmarking, né? Hoje um carro elétrico, ele tem 1.000 peças, vai chegar a 500 peças. Um carro tradicional tem 10.000 peças. Se nós não conseguirmos abaixar o preço, nós temos certeza disso, nos próximos, talvez 5 anos, é muito rápido a coisa, para 500 quilos por metro quadrado, alguma coisa próxima disso, nós vamos ficar obsoletos. Isso é tecnologia. Então, para isso, a gente tem não só esse convênio com as empresas pequenas, mas temos um laboratório nos Estados Unidos e estamos incrementando isso rapidamente, levando gente para lá cada vez mais, num movimento muito agressivo. A gente optou pelos Estados Unidos com plataforma de desenvolvimento tecnológico, evidentemente que nunca largando o Brasil. A gente podia ir para a China e Estados Unidos, mas a China é mais difícil em termos de logística. Então, optamos pelos Estados Unidos. Acho que as coisas estão acontecendo muito rapidamente lá e vamos ver se a gente consegue ser o primeiro a absorver essa tecnologia e implantar, porque se não absorver a tecnologia nova e não recriar o tempo todo, você vai ficar obsoleto. Okay. Rubens, vocês trabalham hoje com o sonho de, segundo pesquisas, 46% das famílias brasileiras têm esse sonho da casa própria, né? Então, muito mais do que vocês fazem, que, obviamente, é a residência, né, a casa, o apartamento, mas é uma questão de você trabalhar o sonho das pessoas, né, e dali, como é que isso conecta com o propósito de vocês, o quanto isso é percebido pela MRV, pelos seus colaboradores, a questão do propósito e como a sustentabilidade e os programas que vocês têm se conectam com isso. O propósito é uma palavra mágica. Então,
Mas antes de falar de propósito, eu vou só voltar um pouquinho atrás. A casa própria é um problema do mundo, né? Um dos grandes problemas do mundo hoje é casa própria, mas não é só na África, não, nos Estados Unidos também. Por exemplo, a classe, 100 milhões de americanos hoje tem dificuldade em morar, ou moram mal, ou consomem muita renda para morar. Então, não é um problema brasileiro, não. Aliás, o Brasil está com boa chance de resolver isso, apesar de que nosso problema é grande. Nós temos que fazer 35 milhões de moradias no estudo que a UI fez nos próximos 20 anos. Então, é um desafio muito grande, né? Agora, nós falamos aqui dos desafios das empresas, né? De crescimento, falamos aí de tecnologia, de tudo, mas tem de educação financeira, mas eu acho que, antes de tudo isso, tem um negócio que é gente, né? Gente é a diferença de ganhar ou perder o jogo. Você pode ter uma bela tecnologia, você pode ter uma bela estrutura financeira, se não tiver capital humano, você não vai ganhar a guerra, né? Cada vez mais, né, eu enxergo que você apostar em gente, você ganhar a guerra. A empresa, quando começa, né, meu avô era padeiro, ele contava, né, que ele olhava o cliente, ele olhava o caixa, olhava o estoque, olhava a qualidade do produto, né? Aí ele fez a segunda padaria e não deu certo, voltou para uma padaria. Ele não tinha gente, era só ele, né? Ele não contou isso para a abidinista, senão a abidinista tinha uma padaria também, né? Mas então, eu acho que a empresa só cresce de forma sustentável se ela tiver gente. O nome do jogo é gente. Mas hoje mudou, né? O que me dá muita satisfação de ver é o seguinte: você não tem uma conexão entre as pessoas se a empresa não tiver propósito. A pessoa nova, hoje, não quer trabalhar numa empresa por ter um bom salário, por ter uma boa chance de crescer. Antes de qualquer coisa, ela vai olhar propósito. Luiz, e interessante é o seguinte: o nosso turnover hoje é muito baixo mesmo. Evidentemente, a gente procura dar uma boa condição para a pessoa crescer dentro da empresa, uma meritocracia justa, porque a meritocracia já é justa, né? Uma meritocracia certa, correta. Mas eu acho que o profissional novo, principalmente essa moçada aí até os 35 anos, eles não querem estar num lugar que não tenha propósito, não. Se eles sentirem que a empresa está no jogo errado, eles estão fora. Eles vão procurar outro mundo para eles. Isso faz mais sentido para eles do que qualquer outra coisa. Bom, para o público externo nem se fala. Se for uma empresa sem propósito, você está fora do jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um negócio que a gente tem de índice de penetração. Você falou que 1 em cada 200 brasileiros moram num apartamento da MRV. Isso no Brasil todo. Nas 153 cidades que a gente atua, 1 em cada 80 brasileiros moram. E nas cidades que a gente é top, 1 em cada 15. Por exemplo, você vai aqui em São Paulo, Americana, São José do Rio Preto, Uberlândia, 1 em cada 15 pessoas daquela cidade mora no apartamento nosso. Se a gente chegar naquela cidade e não olhar a cidade como um todo, você está fora do jogo. Então é interessante que nas cidades que a gente tem maior índice de penetração, é que a gente tem mais velocidade de venda. Não adianta hoje você pensar só no acionista e no funcionário. Você tem que pensar na comunidade. E muita comunidade. Você tem que chegar na cidade, você tem que fazer uma creche. Você não quer que o seu morador viva numa cidade que não tem uma creche. Você tem que fazer paisagismo, você tem que estar envolvido com a comunidade. Isso muda o negócio. Quer dizer, o propósito é isso. A empresa não quer mais hoje só ganhar dinheiro. Ela tem que ganhar dinheiro, evidentemente, mas ela tem que fazer muito mais do que isso. Isso contamina as pessoas, e sem isso você não ganha o jogo. Então, acho que o mundo hoje e as corporações estão pensando assim. Eu tive a oportunidade de falar para você recentemente que o que me deixa satisfeito, a gente tem uma série de grupos empresariais que se reúnem com executivos, e cada vez mais a gente vê que as empresas estão pensando diferente. As empresas estão pensando nisso, e isso está mudando muito rapidamente. No Brasil, lá fora, há muito tempo, mas hoje você pega as grandes empresas brasileiras, elas só pensam nisso, né? Tudo tem sentido desde que você tenha propósito. Então, propósito é o nome do jogo. Ou seja, o dinheiro é o combustível do carro para chegar em algum lugar, que é o propósito que vai te levar até lá, não é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A MRV é uma empresa de capital aberto, né? Nós temos mais de 10 mil acionistas pelo mundo todo. E a gente resolveu fazer, algum tempo atrás, acho que 5 anos atrás, o Instituto MRV. O Instituto MRV ele ajuda nas obras sociais dos lugares que a MRV está. Então, resolvemos doar 1% do lucro para o Instituto MRV. Ser obrigado a chamar uma assembleia. Chamou uma assembleia, os acionistas vão lá, representantes e tal. E sabe qual foi a aceitação? 100%. Não foi 99%, 100% dos acionistas concordaram em doar 1% para o lucro. Eu já acho um pouco. Nós temos que preparar os acionistas, vamos ter que passar isso para 2%, 3%. E as empresas vão ter que fazer isso. Antigamente, por exemplo, os investidores
eles gostavam de ter, vamos dizer, no mundo, no Brasil, um retorno de 10 a 14% no Brasil, no mundo de 6 a 10, né? Eles vão se contentar com retornos menores, isso a gente já está enxergando isso, mas investir numa empresa que esteja de acordo com os padrões. E a sociedade hoje não abre mão. Se a empresa não tiver propósito, ela está fora do jogo. Qualquer tamanho que a empresa fosse. Verdade. Seja. Rubens, qual é o papel hoje do empreendedor ou de um líder? Quando você pensa em empreendedor, o líder é uma pessoa que influencia, né? Você tem uma atuação destacada através de projetos sociais, investimento em esporte, né? E também você é um dos fundadores do movimento apartidário, que é o Muda Brasil. Qual é o papel do empreendedor, do líder, nessa nova organização da sociedade civil e da iniciativa privada? Ô, Luiz, acho que nós temos que fazer a meia-culpa, né? A gente não pode ficar questionando, está assim por causa do outro, está assim por nossa culpa, né? As lideranças foram muito omissas no Brasil, eu acho que ainda são muito omissas. Então, a gente está tentando motivar essas lideranças para participar mais da vida da sociedade como um todo. Não adianta ficar lamentando. Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos numa campanha presidencial. O que se discute, né, a Bolsa Família vai, não vai, eu vou dar Bolsa Família, eu não vou dar Bolsa Família. A Bolsa Família é um programa de 30 bilhões por ano, aproximadamente. Então, vamos pensar de forma... É um programa de ajuda social, né, que é necessário, não sei se do jeito que está sendo feito, mas é necessário no Brasil. Nos Estados Unidos, se doa 1,5% do PIB em filantropia por ano. E de um PIB de 20 trilhões de dólares, nós estamos falando de 300 bilhões de dólares por ano. No Brasil, se doa 0,2%. Se no Brasil doasse 1,5% igual aos Estados Unidos, de um PIB de 3 trilhões de dólares, nós estamos falando de 45 bilhões de dólares, ou seja, 200 bilhões. 6 Bolsa Família. Com muito mais efetividade que a Bolsa Família. Então, eu acho que a sociedade, nós não temos que ficar discutindo se dá Bolsa Família, se não dá Bolsa Família, nós temos que participar sobre todos os aspectos. Eu dei um exemplo disso aí, se a hora que a gente começa a fazer isso a sociedade vai mudando. Então, acho que as lideranças têm que mudar a sociedade, sobre todos os aspectos. Inclusive, não é partidário, feito o nosso movimento Muda Brasil, sobre o aspecto político. A sociedade está muito machucada no Brasil, né? Com razão de estar machucada. A gente não quer mais aqueles fatos horrorosos que aconteceram no passado. Mas nós temos que ir para frente e brifar a sociedade. Eu acho que assim, o que o Muda Brasil quer fazer, gente, está um jogo aí, o jogo tem que ser limpo, a regra tem que ser clara, né? É um jogo democrático, mas nós não aceitamos isso. E botar isso para fora. Pô, eu acredito nisso, eu vou falar. Se amanhã você acreditar, você vai falar. E quanto mais pessoas acreditarem nisso, a gente vai ganhar a guerra. Quer dizer, nós não vamos... Eu acho que você não tem jeito de mudar o Brasil fora da política. A política é o instrumento no Estado de Direito que você muda as coisas pela política. A boa política, né? A política é ruim, não. Tem a política ruim e a política boa. Vamos mudar para a boa. E para a política ser melhor, eu acho que nós, como liderança, qualquer setor, né, empresarial, artístico, cultural, temos que trabalhar para mudar para melhor. E nós não podemos, nesse momento difícil que nós estamos passando, ficar aí fora do jogo. Acho que quem está fora não pode queixar, né? Rubens, tem aqui uma pergunta da plateia, que é do Danilo e do Afonso. Se a crise brasileira fez com que a MRV mudasse seu posicionamento de mercado. E também como é que você vê o momento do mercado imobiliário. Olha, o mercado imobiliário, quem olha os dados macro, ele passou por uma dificuldade muito grande nos últimos 3 anos, 4 anos. Teve um auge, um apogeu em 2011, foi caindo, e ainda está nós estamos hoje mais ou menos 50%. O nosso segmento, que é o segmento que era o patinho feio, né, que é o segmento popular, vocês devem ter assistido, ele não sofreu, pelo contrário, ele está muito, muito resiliente, né? E é tranquilo, resiliente, porque nós temos uma demanda de mais de 1 milhão de moradias por ano, fazemos 500, 600 mil, então ele é resiliente. Mas nós queremos fazer 1 milhão e 200. Mas o que vai ser você fazendo 1 milhão e 200 mil moradias de emprego, geração de renda, desenvolvimento social com isso? Então, a gente quer isso, né? Então, eu vejo que o mercado passou por uma dificuldade muito ruim, a MRV não passou por estar num segmento bom, a gente continua acreditando muito, apesar da incerteza que a gente está tendo no Brasil, nós não estamos vendo no ano que vem nada além de crescimento, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque a CVM multa a gente se a gente der guidance, mas a MRV prevê crescimento para o ano que vem. Todos os candidatos apoiam o programa de habitação popular, então a gente acha que o nosso segmento é bem resiliente e deveria ser muito mais resiliente, deveria ser uma mola propulsora de desenvolvimento econômico.
O Felipe Blois, pelo YouTube, ele nos pergunta aqui qual foi o momento que a MRV virou a chave de uma empresa de pequeno porte para uma scale-up de ritmo tão acelerado e o que é que determinou essa mudança? Olha, essa pergunta é boa. Eu vejo duas coisas. Vamos voltar atrás no tempo, né? Antigamente, no Brasil, os supermercados eram regionais, a economia era muito regional, as lojas de sapato eram regionais, então você não tinha competição a nível nacional. E em 94, a MRV resolveu espalhar pelo Brasil. E nós começamos um plano. Nós fomos a primeira empresa a, de fato, fazer isso de forma consistente no Brasil. Nós fomos primeiro para Minas, Uberaba, Uberlândia, depois fomos para São Paulo e fizemos essa expansão. Agora, interessante, hoje nós estamos em 150, se não me engano, 153 cidades, em 23 estados, nós estamos em quase todo o Brasil. O estado único que a gente não está é Pará e mais os territórios, os novos estados, estamos todos os outros. Mas olha que interessante, a nossa indústria ainda não é globalizada, ela ainda é nacional. E no mundo todo a indústria da construção é nacional. Você pega a China, ela é nacional, os Estados Unidos é nacional, o México é nacional. As empresas não foram para fora. Na China, algumas poucas foram para a Ásia, mas muito pouco. Então, eu acho que, mais uma vez, que eu vejo, né, que uma empresa de construção de escala ela tem que ser globalizada. Então, eu acho que, estrategicamente, se a gente errar a estratégia, nós também estamos fora do jogo, mas a gente entende, né, nós estamos fazendo um esforço muito grande para transformar a MRV numa empresa global e por isso nós estamos fazendo essa plataforma nos Estados Unidos para poder ser um player global. Eu acho que a indústria, aquela indústria que vai fazer um apartamento de 500 quilos, em vez de 2.400 quilos, tem que ser uma empresa global, com tecnologia global, com plataforma global em diversos mercados. E aí uma pergunta ligada à inovação e ao Corporate Venture do Gustavo, da plateia, quais são os KPIs que vocês utilizam para medir o sucesso em inovação e Corporate Venture? Olha, antigamente toda empresa começava, eu sempre acreditei em meritocracia, né, em PLR, eu acho que isso é o nome do jogo, né? E a gente tinha, toda empresa no Brasil tinha o EBITDA como chave, né? E é uma boa métrica, né? Porque se você não tiver EBITDA também você não tem bolo para distribuir, né? Mas a partir daí as coisas foram mudando, né? E um dos grandes desafios que as empresas têm hoje é você não ter o lucro a qualquer custo. Então, um executivo te apresenta um lucro bacana, mas para fazer aquele lucro bacana ele comprometeu todo o resto. E é mais difícil de você pegar esses KPIs, porque tem muita coisa que é intangível, muita coisa que é muito subjetiva. Então, a nossa grande discussão no nosso RH é como apurar essa subjetividade. A discussão desse ano no RH é como apurar. Mas cada vez mais ela está ligada ao propósito. Olha que interessante, né? Quer dizer, nada a qualquer custo. Você só pode fazer aquilo, isso, aquilo. Eu acho que o propósito está acima da sustentabilidade. Então, você podia dar, por exemplo, um engenheiro de obra, você vai aqui, você vai fazer isso aqui, mas você não vai... Estou dando um exemplo fácil de entender. Você vai ter que diminuir resíduo, por exemplo. Não, acho que a gente tem que partir acima disso. Já foi o tempo que a gente fazia custo por metro quadrado, que fazia lucro daquele empreendimento. Hoje a gente está mudando completamente a ótica, e isso aí é um processo muito difícil, mas eu acho que quem começar nisso vai dar certo mais rapidamente. Rubens, aqui tem uma pergunta também relacionada. Qual o plano de expansão para uma empresa que já é líder de mercado? Ou seja, como crescer já sendo a maior e como manter essa posição de liderança? Não, liderança é difícil, né? A gente sabe que não pode botar salto alto. Você pega a indústria automobilística mais uma vez como exemplo, que quem foi Ford, General Motors, etc., Toyota, Volkswagen, é muito difícil, companhia aérea também. A gente sabe que liderança é um desafio maior que chegar a ser líder, né? Manter liderança é mais difícil. Mas o nosso desafio é um pouco diferente. A gente pensa o seguinte, a gente acredita que o mercado de habitação popular no Brasil vai dobrar. Se a gente manter o share, a gente vai dobrar de tamanho, né? Então,
acredito também que vai ter uma competição nessa nova economia, uma competição muito grande das empresas de escala e das empresas sem escala. Você vai ter cada vez mais muitas empresas pequenas com muita tecnologia, e essas vão virar grandes, e muitas vão ficar pelo meio do caminho. As empresas de escala têm uma vantagem de poder investir mais em tecnologia, as outras empresas têm mais dinâmica. Então, vai ser uma guerra desse jogo. A gente quer, no mínimo, muita pretensão, manter o share nesse mercado que vai dobrar. Então, é isso. Agora, mais uma vez, se você não globalizar, o crescimento, eu acho que vai partir, o grande crescimento, aquele crescimento de virar um player global, ele vai partir por estar tendo atividades em outros países. Rubens, durante 35 anos você foi o CEO da MRV, depois, hoje você está no conselho, como presidente do conselho. Qual foi o momento que você viu que deveria começar essa sucessão e como foi o processo, quais são as dicas que você daria para quem está chegando a esse momento? Luiz Sérgio, a gente viu uma série de empresas que tem assim, há 65 anos você tem que sair não ser mais CEO, e nos bancos é muito comum isso, ou 70 anos você não pode ser presidente do conselho, e eu, quando era novo, eu questionava um pouco isso. Lógico que eu ainda não concordo muito, não, mas eu acho que eu dou razão para isso. Porque, na maioria dos casos, esse limite está correto. Em alguns casos, ele está errado. A decisão primeira que nós tomamos, porque o novo mercado, a MRV está no novo mercado, você não pode acumular o cargo de CEO e chairman, né? E quanto a gente já sabia disso, você tinha um tempo para preparar, isso foi há 7 anos atrás, e começamos a preparação para a sucessão. Pegamos boas consultorias, nessa hora elas são muito importantes, elas trazem outros exemplos, outras informações, mas hoje, depois de 4 anos, feito pouco mais de 4 anos, eu tenho certeza que foi a decisão mais correta que nós tomamos nos últimos anos. A sucessão foi tranquila, você tem que ter muita disciplina, as pessoas achavam que eu não teria essa disciplina, eu tenho. Nós arrumamos um modelo híbrido, nós somos 2 CEOs na MRV, poucas empresas têm isso, mas lá tem funcionado bem, 2 CEOs, eles se complementam muito bem. E eu fico no conselho de administração, como executive chairman, ou seja, aquele chairman do full time, né? Eu acho que esse modelo ele alavancou a MRV. Se eu tivesse ficado lá como CEO, a empresa não estaria onde está hoje. Mais importante, você faz um vácuo para puxar novas pessoas, porque a hora que os novos CEOs foram para CEO e deixaram os lugares, aquilo puxou toda a equipe, aquilo motivou as pessoas. Então, as pessoas que estão na MRV, hoje, elas estão lutando para ser CEO. Aquele espaço está em aberto. Elas estão lutando para ser VP, aquele espaço está em aberto. Você tem que abrir os espaços. As pessoas têm que entender que, se elas forem boas de serviço, elas vão crescer. Então, acho que eu tenho certeza hoje, eu contribuo muito com a empresa como chairman, muito na parte estratégica. Conheço o negócio por estar há muito tempo nisso, né? Na parte institucional também, mas eu vejo que na parte executiva, quem está lá hoje é mais preparado do que eu estava. E abre espaço para a moçada aí correr atrás. Num ambiente bacana, esse jogo funciona. Além da MRV, você tem outros negócios hoje, né? Tem o Banco Inter, tem a Log. Qual é o teu envolvimento e qual é o teu sonho em relação a esses outros negócios? Eu fiquei muito satisfeito com o Banco Inter, né? Um banco digital. O Banco Inter tem 24 anos. Ele abriu capital agora em abril desse ano na Bovespa, né? Na B3. E ele abriu porque foi o primeiro banco digital no Brasil, plenamente digital. Começou o projeto há 3 anos atrás, um projeto de sucesso. Vamos fazer agora nesse mês, vamos comemorar 1 milhão de clientes no banco. Então, é um negócio muito bacana. Lançamos a conta gratuita, mas eu estou lá com o presidente do conselho também. E nas outras empresas, tem a HS lá nos Estados Unidos, que é uma empresa muito bacana, de construção popular também. Tem a Log, a Urba. Então, eu acho que depois que você aprende a trabalhar em conselho, eu não sou executivo de nenhuma das empresas, conselho, eu acho que a interação fica bacana. Você consegue... o que é um conselho de empresa? O conselho tem que agregar. Não é o dia a dia, é agregar estratégia, é agregar informação. Por exemplo, no Conselho da MRV, nós temos 4 conselheiros independentes. Tem um cara de mercado,
um outro em políticas públicas. E a gente troca ideias e troca informações. E praticamos aquilo que eu gosto muito de falar, que é a inteligência coletiva, né? A inteligência coletiva, o resultado dela é muito maior que a somatória das individuais. Então, eu acho que é isso que eu procuro fazer hoje, estar nos conselhos e agregar para as empresas. Eu acho que isso tem funcionado. Eu acho a empresa, quando tem uma boa governança, isso funciona. Rubens, que semana, hein? Foi... Puxa vida. Olha, essa é a 18ª edição global, nós já temos há 30 anos, mas a edição global, a 18ª. Foi a primeira vez que um representante da América do Sul ganha a edição global. Foi uma semana com mais de 1.000 convidados, 46 países participando, e um evento onde nós celebramos o empreendedorismo, contamos várias histórias inspiradoras, um evento onde se discutiu muito sobre futuro, sobre transformação digital, sobre inovação, e a tua história foi uma história realmente contada por jurados que são empreendedores, nada mais do que um empreendedor para reconhecer outro empreendedor, e eu conversava depois com os jurados, e a questão do propósito, do cuidado com as pessoas, o olhar, né, de visualizar esse mercado, né, e construir casas de qualidade que sejam affordables para as pessoas que precisam, né? Foi uma história que encantou, e eu me lembro a emoção de estar lá, essa 4ª edição que eu tenho o prazer de levar os nossos ganhadores, excelentes empreendedores, e você traz aí esse título aqui, que é um pouco da história do empreendedorismo brasileiro, né? Que a gente sabe que é muito mais difícil com tudo que acontece, né, no nosso país, que você precisa se adaptar. Qual foi o sentimento, teu sentimento, o que é que representou aí aquela semana do prêmio em Mônaco? E, enfim, conta aqui um pouco para a gente o que é que foi, dentro da tua trajetória aí já de tanto sucesso, receber esse prêmio. Bom, Luiz, aquele negócio ficou marcado, né? Aquilo, não esqueço nunca mais. De vez em quando eu ainda estou sonhando com aquele dia lá, muito bacana. Realmente a gente vai para lá, né? Não tinha expectativa de ganhar, a gente foi decidido na hora, né? Então, bacana, pelo que ele representa para a gente, para a empresa, para o Brasil, e foi sensacional. Eu acho que foi motivador, né? Mas o que eu achei, quer dizer, aquele inesquecível, espero voltar lá mais vezes, porque aqueles 5 dias que nós passamos lá, convivendo com aquelas pessoas, é o que tem de mais bacana. São pessoas que realmente pensam diferente. É um evento extremamente bem feito. Então, a gente tem a oportunidade de fazer uma série de fóruns, mesas, né? E aquilo não acaba. Quer dizer, hoje, eu estou em contato constante com muitas daquelas pessoas. Alguns já vieram no Brasil, eu já encontrei com eles lá fora, né? E são pessoas, todos eles que estão lá, pensam diferente, né? Já pessoas que eu diria que aquelas pessoas estão em outra esfera de raciocínio. Quer dizer, eles estão pensando no mundo. Aliás, é a tônica do evento, né? Eles estão pensando num mundo diferente. Eu falo que é muito mais que sustentável, né? Eu falo que sustentável é sensacional, o propósito é acima do sustentável, né? Então, eles estão pensando diferente. As empresas estão lá, de qualquer setor, elas estão pensando diferente. Então, você aprende demais. Ali é um lugar que você convive com as pessoas que estão te ensinando, e na conversa, de coração aberto. Apesar de ser um concurso, não tem competitividade entre as pessoas torcem um pelos outros, né? Então, gente, esse evento de Monte Carlo, que acho que a gente espera que ele tenha por muitos anos, quem puder participar, você pode participar como ouvinte, acho que vale a pena, porque não sei se tem um segundo igual não, viu? Bom, Rubens, nós chegamos aqui o relógio está mostrando que chegamos ao final. Novamente, queria te agradecer ao teu tempo por se dedicar à causa do empreendedorismo. Você que é uma pessoa que é movida aí por paixões aí, né? E tem influenciado, enfim, tantas pessoas. Agradecer, e talvez se você quiser dar uma
palavra final. Qual a tua mensagem aí para os jovens empreendedores que estão começando a trajetória agora? Ô, Luiz, poxa, muito bom estar aqui com essa turma, né? Essa interação sensacional, mas eu acho que a gente tem um ditado que o empreendedor tem que saber, quem não mede não gerencia. Eu acho que a missão de todo mundo que está aqui hoje, né, é o seguinte: nós temos que diminuir o êxodo de cérebros brasileiros para o exterior. Nós temos que propiciar aqui no Brasil um ambiente para essa turma ficar aqui. É normal, quem ir é normal, mas vem de lá para cá, vai daqui, não pode só sair, né? Só está saindo. Isso não é bom. Então, se nós conseguirmos, eu acho que o que a UI ajuda bastante, que a Endeavor faz bastante, é criar um ambiente para que mais pessoas queiram ficar no nosso país, porque é aqui que nós estamos, aqui que nós vivemos, é aqui que nossa família está. A gente só sai daqui, ninguém quer sair daqui, não. Só sai se é a última opção. Então, acho que esse público está aqui, nós vamos ganhar essa guerra. Então, estão imigrando 50 mil brasileiros por ano, vão passar para 40, para 30, então depois nós vamos pegar essa turma toda de volta. Então, acho que a nossa missão aqui é pegar essa turma que foi de volta, pelo menos uma boa parte, para cá. Muito obrigado a vocês.